decisão jusrealista, né, prevista, na verdade, do direito realista, uma decisão do Tribunal Superior, uma vez que prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança 5.434, né, o mandado de segurança é um remédio constitucional, previsto lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e é regulamentado pela Lei 12.016. Então, a Lei 12.016 é a lei que regulamenta o mandado de segurança. E esse mandado de segurança, 5.434, o STF decidiu que o Tribunal de Contas da União, ou seja, o TCU, conforme prevê o artigo 70 da Constituição Federal, sendo ele um órgão que compõe o sistema de freios e contrapeso. O que é o sistema de freios e contrapeso? Na verdade, por inspiração do livro O Espírito das Leis, de Montesquieu, o nosso constituinte originário, lá em 88, colocou lá no artigo 2º da Constituição Federal, que são 3 os poderes independentes e harmônicos: é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Porém, tem alguns institutos, alguns órgãos que são criados para fiscalizar e controlar esses poderes. Então, o Ministério Público, lá do artigo 127 da Constituição Federal, por exemplo, ele não pertence a nenhum desses 3 poderes, assim como o Tribunal de Contas também não pertence a nenhum desses 3 poderes. Pertencem a um sistema que é o chamado sistema de freios e contrapesos. Então, esse sistema é um sistema que existe para fiscalizar e controlar os poderes. Então, o TCU, nessa decisão do mandado de segurança 5.434 pelo STF, o STF diz que o TCU não pode declarar a inidoneidade de pessoa jurídica, né, sejam pessoas jurídicas de direito público, lá do artigo 40 da Lei 10.406 de 2002, ou sejam a pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que não pode aí declarar a inidoneidade dessas pessoas jurídicas que firmaram os chamados acordos de leniência, né, acordos previstos lá no artigo 16 da Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção. Né, se firmar esse acordo de leniência, não pode o TCU agora, depois disso, declarar a inidoneidade. Então, vejam que esses acordos podem ser firmados aí com as demais autoridades brasileiras que compõem, né, um sistema ou um microsistema anticorrupção. Entre eles está aí o próprio Ministério Público Federal, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, o CAD, lá da Lei 12.529 de 2011, a Advocacia Geral da União, ou a Controladoria Geral da União, da Lei 13.341 de 2016, compõe esse microsistema anticorrupção, né? E se o TCU fizer isso, vai correr o risco aí de esvaziar, logicamente, o instituto desse acordo, esse acordo chamado Acordo de Leniência, né? Previsto lá no artigo 16 da Lei 12.846 de 2013. Então, vejo que o papel, né, do o compliance, que é o chamado compliance, né, o compliance ele tem origem no verbo em inglês, o verbo cumprir, né, aqui, trazendo aqui para a nossa língua portuguesa, nos termos do artigo 13 da Constituição Federal, e esse verbo significa agir de acordo com uma regra, né, agir de acordo com uma instrução interna criada conforme um comando, né, um pedido, ou seja, na verdade, estar em compliance, né? Estar em compliance é estar em conformidade, com as possíveis leis e regulamentos, e tanto externos como internos, que regulam aí cada pessoa jurídica dentro das suas
peculiaridades. E o decreto 8.420 de 2015, o decreto 8.420 de 2015, né, traz lá no artigo 41 o chamado Programa de Integridade, que é o instrumento de trabalho do compliance, né, o compliance. Né, o compliance ele tem como instrumento de trabalho exatamente o que prevê o artigo 42, principalmente, lá do decreto 8.420 de 2015. O artigo 41, que traz o Programa de Integridade, que é exatamente a aplicação dessas metas, dessas ideias que constantes do próprio artigo 42 do decreto 8.420 de 2015, o programa de integridade, conforme prevê o artigo 41, ele consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, né, naquele conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, ou seja, criados dentro da própria empresa ou própria pessoa jurídica, levando-se em consideração, logicamente, as peculiaridades de cada uma dessas pessoas jurídicas. Então, vejo que esses procedimentos internos de integridade, eles podem ser auditorias, né, como realizar auditorias, né, o incentivo à denúncia de possíveis irregularidades, até com a proteção dos denunciantes, né, a aplicação efetiva dos códigos de ética, dos códigos de conduta, dos códigos que se traduzem as políticas internas de uma determinada pessoa jurídica, assim como também diretrizes, né, diretrizes com objetivos bem claros de detectar e sanar possíveis desvios, possíveis fraudes, ou seja, possíveis irregularidades ou atos que sejam ilícitos, né, praticados contra a administração pública, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estrangeiro. Logicamente que o parágrafo único do artigo 41 do decreto 8.420 de 2015 traz que o programa de integridade ele deve ser estruturado, ele deve ser aplicado e sempre, constantemente atualizado de acordo com as características e também os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, né? A qual, logicamente, por sua vez, deverá garantir, né, como contrapartida, o constante aprimoramento e adaptação desse referido programa de integridade, visando sempre garantir a efetividade do programa. Senão, não haverá efetividade, não deverá o objetivo, que exatamente buscar proteção contra a corrupção, buscar o combate, ou seja, como agir contra a corrupção. Essa é a finalidade do programa de integridade. Então, lá no artigo 42 está escrito que para os fins do disposto lá nos parágrafos 4º e 5º, o que falam esses parágrafos 4º e 5º do artigo 42 do decreto 8.420 de 2015, eles dizem que deverá haver uma redução aí nos parâmetros de avaliação para um segmento empresarial que é o microempreendedorismo, ou seja, as microempresas, naquela definição do artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar número 123 de 2006, aquelas que oferem durante o ano calendário de hoje para trás, 12 meses, aí faz aí o somatório, o montante, e esse montante não pode passar de R$360 mil. Assim como também no artigo 3º, inciso 2º, da mesma lei complementar 123 de 2006, não pode passar de 4.800.000 para ser considerado aí uma empresa de pequeno porte e, logicamente, observado o que prescreve o artigo 19 dessa lei complementar 123 de 2006, que quando o Estado contribui com menos de 1% para o PIB, aí o limite passa a ser de 1.800.000 e não 4.800.000, como se dá no artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2013. Sendo assim, estando dentro dessa faixa, terão direito ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
previsto no artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal, também previsto no artigo 179 da Constituição Federal, o artigo 970 da Lei 10.406 de 2002. Então, esse tratamento simplificado, favorecido e diferenciado se dá exatamente para esse setor do microempreendedorismo, como prevê a Lei Complementar 122